Como tá dando orgulho de ser brasileiro, viu? Por 6 anos aí, mas principalmente nos últimos 4 aí, eu confesso que quando eu tava na Espanha, na República Dominicana, na Polônia, aqui no México, alguém perguntava onde eu era, eu ficava assim, vou falar que sou brasileiro, já vão achar que eu sou bolsominion, vão falar aí do meu presidente, do presidente que é uma desgraça do meu país. Não dava orgulho de falar sou brasileiro. Mas hoje, nossa senhora, de onde você é? É Brasil, o Brasil voltou. Me comenta aí, você também tá voltando a ter orgulho de ser brasileiro, brasileira? Sim ou não? Comenta aí. O Lula fez um discurso histórico na Torre Eiffel. Quem não viu o discurso, tá aqui no Plantão Brasil o discurso inteiro, viu? E olha, em plena Europa, um discurso aí de 7, 8 minutos, o Lula jogou na cara dos europeus que quem poluiu o mundo nos últimos 200 anos foram eles. E quem tem que pagar são eles. E foi aplaudido, todo mundo... Como se não bastasse, o Lula foi no meio de todos os líderes mundiais, falou na frente do presidente da França, na frente do presidente da Alemanha, na frente do Antony Blinken. Antony Blinken é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que foi humilhado pelo presidente da China nessa semana. Aí ele foi lá para a França e o Lula falou na cara dele: vocês poluíram, vocês têm que pagar. Mais do que isso, vocês falam aí muito de clima, ninguém cumpriu nenhum dos acordos. Quem cumpriu o acordo de Kyoto? Quem cumpriu o acordo de Paris? Nenhum de vocês. Ele jogou na cara. E ainda falou, vocês têm que começar a ter responsabilidade com os países mais pobres, viu? E ainda falou, FMI, Banco Mundial, olha, a cara de bunda da presidente do FMI, ela tava assim, que ela ficou enquanto o Lula falava, vocês têm que mudar a maneira como vocês fazem, viu? Vocês estão atrapalhando. Por isso que o Banco do BRICS vem aí. Lula, tá. Enquanto o Lula na geopolítica tá resolvendo aí os problemas do planeta Terra, junto com a Dilma, ele ainda fala, é bom que a Dilma é a presidenta do Banco dos BRICS, que ela vai assinar empréstimo para todo mundo. Tá. Enquanto isso, na política interna, o Lula tem uma pedra no sapato, mas aquele tipo de pedrinha que você calça o sapato, quando você começa a caminhar, você percebe, tô atrasado, tá tarde demais para eu trocar o sapato, tirar a pedrinha, vai ficar machucando. E machuca. É o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Ele está tentando afogar a economia. Se a economia hoje do Brasil não está 10 vezes melhor do que a melhora que já teve, é por conta da política do Roberto Campos Neto, que manteve os maiores juros do mundo. Estamos pagando aí 1 trilhão por ano praticamente para bancos. 1 trilhão! Dinheiro meu, dinheiro seu, para bancos. É como se cada brasileiro, vamos arredondar 200 milhões de brasileiros, temos, tem um pouquinho mais, vamos arredondar para 200. É como se cada brasileiro pagasse 5 mil reais por ano para os bancos. Fora que o banco já rouba de você todos os dias, a gente só de imposto, 5 mil reais para cada brasileiro vivo, seja criança, seja adulto, a média aí de todos. Uns mais, outros menos, mas é isso que a gente está dando diretamente para o pior lugar possível por conta da taxa de juros. Se a taxa de juros fosse metade, não seria 1 trilhão, seria metade. Ou seja, sobrar meio trilhão para o Lula poder investir e melhorar a economia do Brasil. Imagina como a economia não ia mudar. O Lula ia poder aumentar o Bolsa Família, colocar mais famílias no Bolsa Família, ia poder investir em infraestrutura muito mais pesadamente. Pois bem, o que acontece é que o Campos Neto perdeu o apoio dos senadores. Olha, eu não acredito nisso. Um dos maiores entusiastas do Campos Neto era o Cajuru. O Cajuru... Hoje ele é o maior fora Campos Neto no Senado. E às vezes eu uso o Cajuru como termômetro, porque ele é o cara que é o pêndulo. Ele vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Quando o Cajuru vai pra lá, é porque a maioria vai junto. Então, ele geralmente muda antes dos outros. Ele vê antes e vai, opa, tô mudando. Ele agora pendou pra cá, que é assim, ó, fora Campos Neto. O Lula precisa de 41 votos apenas no Senado para tirar o Roberto Campos Neto. Lembremos, para aprovar o Cristiano Zanin Martins, o Lula conseguiu 58 votos, 17 a mais do que ele precisa para tirar o Roberto Campos Neto. Hoje, o maior empecilho do Lula para tirar o Roberto Campos Neto é que ele, Lula, ainda não fez articulação. É só isso. Lula voltando aí para a semana, o que vai acontecer? Ele vai começar a articular fora Campos Neto. A Gleisi Hoffmann já começou a articular, e aí o Lindbergh Farias já fez um pedido para o afastamento do Campos Neto. O pedido foi feito à CMN. E aí eu vou te mostrar aqui um vídeo do Lindbergh explicando qual vai ser o procedimento para derrubar o Roberto Campos Neto.
Vou te mostrar aqui o que diz o Lindbergh à CNN. Vamos lá. Está aqui. Veja bem, a lei que instituiu a autonomia do Banco Central fala na possibilidade de afastamento do presidente do Banco Central. Para isso, o Conselho Monetário Nacional tem que acionar o Senado, que com a maioria de 41 senadores pode afastar o presidente do Banco Central. Eu, sinceramente, acho que o que está acontecendo no Brasil é inaceitável. A inflação despencou. A inflação estava em 10% e caiu no acumulado dos últimos 12 meses, está em 3,94%. Vocês estão vendo a grita do varejo. A empresária Luísa Trajano, na frente do Roberto Campos Neto, fez um desabafo. Quer dizer, as empresas estão quebrando. Agora, o presidente da Fiesp também fez uma nota dura, a Confederação Nacional da Indústria. Então, é injustificável. Por que motivo o Brasil, com a inflação de 3,94%, tem a maior taxa de juros do mundo? 13,75%, mais de 8% de juros reais. Para você ter uma ideia, o segundo país que mais tem taxa de juros é o México, com 4%. A maior parte dos países do mundo, os juros estão ali, zero, juros negativos. Tá aqui, ó. Pronto. Não vou mostrar muito mais, porque senão a CNN tira o meu vídeo do ar. A CNN bolsonarizou total ultimamente. Eu fico até surpreso que chamaram o Lindbergh para ir lá para falar do Roberto Campos Neto. Pois o que acontece é o seguinte: o Lindbergh entrou com pedido de afastamento, foi para o CMN, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional aciona o Senado Federal e o Senado Federal vota se afasta ou não o Roberto Campos Neto. Para a semana o Lula vai chegar e vai começar a articulação com os senadores. O pessoal do governo vai começar a falar com os senadores um por um, em blocos, individualmente, em grupos, mas vai começar a falar com eles para falar, olha, o que está acontecendo aí não tem como. A economia do Brasil não vai deslanchar nunca. E o senhor é senador, tudo mais, o senhor quer ser senador de um país em que a população é cada vez mais pobre ou um país que vai deslanchar e ser aí talvez a Suíça da América Latina? O senhor escolhe, senador. Pense aí você que está assistindo, que a grande maioria dos políticos quer poder. Então vai ser fácil aí convencer os senadores, e muitos já estão convencidos, mesmo antes dessa articulação, de que, olha, prefiro ser senador num país rico, num país em que as pessoas estão bem, num país em que está todo mundo bem de vida, porque assim até para eu me reeleger depois, o senador pensa, é mais fácil, que se o eleitor está feliz, se a vida dele melhorou, a chance dele reeleger o parlamentar é maior. Então, a articulação vai começar a ser feita. 41 votos não é difícil, viu? Não é difícil. É por isso que o Roberto Campos Neto já está aí em desespero, falando aí pelos cantos que, olha, eu posso renunciar, talvez eu vá renunciar. Por quê? Ele está vendo que tem uma chance dele cair, vai ser uma vergonha muito grande. Ele caindo, a articulação que tem que fazer o governo Lula é acabar com a autonomia do Banco Central, que é um termo aí, não é autonomia. Hoje o Banco Central ele está amarrado pelos bancos, é isso. Hoje quem manda no Banco Central são os bancos, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, ou seja, os bilionários que estão aí fazendo o Brasil ficar na desgraça nas últimas décadas. Esses aí, décadas eu digo, quer dizer, desde lá, talvez no último século inteiro, esses aí que estão sempre lucrando, que estão sempre querendo que a população fique cada vez mais pobre para que eles fiquem cada vez mais ricos, esses, hoje eles têm a chave do cofre. E aí eles decidem quanto vai ser pago de juros para eles. Imagina se eu te faço um empréstimo, aí eu falo para você, olha, eu vou pegar uma coisa, você está precisando de grana? Tá legal, tá aqui R$1.000. E você é obrigado a me pagar. Eu crio um mecanismo que não tem como você não me pagar. Então se o que acontecer, você vai me pagar. Não tem como você fugir nem nada. Aí eu digo, pois bem, só que agora quem escolhe os juros desse empréstimo é uma pessoa que eu vou escolher. Aí eu vou lá e escolho algum amigo meu. Falo, fala que esse empréstimo aí de R$1.000 vai ter juros de, sei lá, 14% ao ano, 20% ao ano, 30% ao ano, 100% ao ano. Por quê? Porque aí, assim que eu receber essa grana, eu te dou uma parte, tá? Aí um amigo vai lá e começa a te extorquir. Aí você fala, caraca, meu, eu te emprestei tanto e agora eu tô devendo mais. Aí você fala, o que eu vou fazer? Aí você vai lá e empresta mais. Que eu falo, não, você tá com dificuldade de pagar os juros pra mim? Sem problema, eu te empresto mais dinheiro. Aí você fica devendo mais, só para pagar os juros. Você não está nem diminuindo a dívida, só está pagando os juros para mim. É isso que os bancos estão fazendo com a dívida pública. Hoje a gente gasta 1 trilhão por ano para pagar os juros. A dívida não está diminuindo, né? Nossa, pagou 1 trilhão, está gastando quase 1 trilhão por ano e a dívida está diminuindo. Não! É só os juros.
Esse é o tamanho do crime. Se os juros fossem baixinhos, como são em outros países, 3, 4%, juros negativos, podia, vamos então, aí sacrificar os investimentos em infraestrutura e tal, parte deles por alguns anos, e investir pesado para diminuir a dívida para que lá no futuro não tenha que pagar muita coisa. É uma coisa questionável? Sim, para uns sim, para outros não. Mas é diferente, ainda é menos pior do que você gastar esse dinheiro todo e sacrificar investimentos em infraestrutura, em geração de empregos, em saúde, educação, etc., para pagar só juros e a dívida continua subindo. Ou continua subindo, ou pior, nem muda. Nem muda, o pior é continuar subindo. No governo Bolsonaro, a dívida continuou subindo. Porque sabe o que acontece? Quando o Bolsonaro gastou aí quase 400 bilhões de reais para tentar se reeleger, não é que ele tinha 400 bilhões nos cofres, não. Sabe como faz um governo quando está sem grana? Ele emite título da dívida pública. Emite título, aí os bancos compram na hora. O governo fala, preciso de 100 bilhões para não sei o quê, não tem em caixa. Emite o título da dívida pública, os bancos vão lá e compram, porque sabem que vão ganhar uma porcentagem de juros. Não sei qual negociata foi feita no governo Bolsonaro para ele se reeleger, que ele aí emite o título pra caramba. E os bancos estão querendo os juros que foram acordados. Deve ter sido acordado em negociatas. Que não faz sentido o Bolsonaro manter a taxa de juros quando o trabalho técnico... Fala, o Banco Central Autônomo é técnico. É tudo menos técnico. Se fosse um trabalho técnico, os juros no Brasil hoje estavam em 4% a 5%. Se você pensar que cada ponto da taxa de juros equivale a 60, 80 bilhões de reais aí, depende do montante da dívida em cada mês, 60, 80 bilhões de reais. Aí você pensa, caramba, se a dívida fosse, se os juros fossem 10 pontos a menos, estamos falando aí de meio trilhão de reais. É muita grana. Às vezes o Lula quer 2, 3 bilhões para um projeto, aí ele tem que o Haddad tem que fazer uma articulação com o Congresso Nacional. Olha, mas é um contorcionismo enorme para conseguir pegar 2, 3 bilhões. Aqui a gente está falando de centenas de bilhões de reais. Centenas de bilhões. É assim, você pega, nossa, o Lula precisa fazer isso para aumentar o Bolsa Família. Foi assim, foi difícil. Imagina ter dinheiro para falar, sabe, a Bolsa Família hoje, o valor médio por família está em 725. Vou aumentar para 1.000. E quer saber? Vamos colocar mais 2, 3 milhões de famílias? Vamos criar também uma categoria para classe média? Não vai ganhar o mesmo, mas vai ganhar um pouquinho menos? Pelo menos ajuda aí nas despesas, essa classe média vai ter mais dinheiro para sair. Quando tem dinheiro para sair, vai lá no bar, o bar contrata mais garçom, o garçom que era uma pessoa desempregada, ganhou um emprego, ele começa a ter dinheiro também, ele vai gastar na vendinha, no fim do mês ele também sai, aí ele vai num restaurante, o restaurante precisa de outro garçom, aí precisa de outro cozinheiro, aí vai rolando, vai girando a roda da economia. Isso é o que o Lula sempre fala de colocar o pobre no orçamento. Só que hoje o orçamento, só quem está no orçamento federal é o rico. E olha, o avô do Campos Neto defendia que o rico estivesse no orçamento mais do que os pobres. É avô dele, quando era ministro da Economia da ditadura. Vou te ler um trecho de um livro aqui. O nome do livro é A Ditadura Militar. Os Golpes Dentro do Golpe, de Carlos Chaga. Trecho do livro, ok? Que momento literatura no Plantão Brasil. Vamos lá. O Economista Alemão é o nome dessa passagem do livro. Sobre a passagem de Sandra Cavalcante pelo governo, ainda uma lembrança. Governo da ditadura, lembre-se. Ela foi indicada por Carlos Lacerda, nos tempos em que o governador carioca andava de bem com Castelo Branco, ditador. Mas seu projeto era essencialmente social e utilizava recursos do recém-criado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para construir e financiar casas para os trabalhadores. Caminhava bem, até que Roberto Campos, avô do Roberto Campos Neto, esse Roberto Campos, o ministro da ditadura, Roberto Campos discordou. Para ele, os governos não deveriam distinguir ricos e pobres, e assim o FGTS precisaria beneficiar também a classe média e as elites. Sandra protestou, mas Campos já funcionava como uma espécie de primeiro-ministro, pressionava e mantinha a chave do cofre, além de fascinar o presidente por sua inteligência e seus comentários. Lembrando, eram todos machistas, bolsominions da pior espécie. Tá. O confronto chegara ao estágio em que não havia retorno. Sandra pediu a Castelo uma reunião com a presença do ministro do Planejamento. Castelo era o Castelo Branco. Pediu reunião com o Roberto Campos. Ela conta que se esmerou no visual, usando até luvas e chapéu. Diante dos dois, começou a criticar Roberto Campos por sua insensibilidade social e ousou fazer restrições à escola liberal econômica. Citou que na nova economia prevalecia a corrente do economista alemão von Huysmans, que sustentava investimentos sociais como solução para as crises políticas.
Nesse momento, com arrogância explícita, o ministro cortou-lhe a palavra e, dirigindo-se a Castelo, declarou: ora, presidente, eu já li toda a obra desse alemão e posso garantir que está ultrapassada. Sandra levantou-se, calçou as luvas e apenas pediu ao presidente que aceitasse sua demissão, em caráter irrevogável. Se demitiu a Sandra depois disso. E ela falou: presidente, eu inventei agora, nesse momento, a figura inexistente desse economista alemão. E o seu ministro do Planejamento acaba de dizer que já leu toda a obra dele. Esse é o avô do Roberto Campos Neto. Para defender que o orçamento federal fosse para os ricos, para não perder a discussão com alguém que queria incluir o pobre no orçamento, a outra lá, a Sandra, inventou o nome de um economista, ele foi lá e falou: oh não, eu já li toda a obra desse cara, tá ultrapassado. Economista nem existia. Roberto Campos Neto hoje, presidente do Banco Central. Vai cair. Vai cair, anote o que eu tô falando. Roberto Campos Neto vai cair e vai pro lixo da história. Digo mais, em país sério acabaria preso. Em país sério acabaria preso, investigado, e aí descobririam porque que ele tá mantendo essa taxa alta. Não é simplesmente porque ele quer sabotar o governo? Quer, mas alguma coisinha tem por trás. Porque a gente tá falando de uma taxa alta que tá dando centenas de bilhões aos bancos. Já já ele sai do Banco Central, vira executivo de um banco e começa a ganhar milhões e milhões e milhões em bônus, em benefícios, coisas do tipo. Se investigar, acha, viu? Eu peço aí a sua inscrição. Falou!